Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero falar um pouquinho sobre como você pode defender a sua carteira, proteger a sua carteira de ações e a maneira mais barata de você conseguir fazer essa estratégia, essa operação. Então, para começar, eu quero que você entenda o que é essa proteção, né? Então você vai fazer um hedge da sua carteira e esse hedge vem do inglês, da palavra cerca, então você vai se proteger em momentos que o mercado está em tendência de baixa, está com alguma coisa que possa atrapalhar os ganhos das suas ações. Então isso é muito normal, você vê proteções com mercadorias como milho, soja, café, e também o hedge cambial, que é o hedge com moeda, com dólar, né? Esse tipo de operação é muito comum, mas nesse vídeo eu quero falar exatamente de como proteger a sua carteira de ações. Não vamos entrar no assunto de mercadoria e nem de moeda. Existem 3 maneiras de você proteger a sua carteira de ações. Então você tem lá a compra de put, né? Comprar opções de venda, que vão te dar o direito de vender uma ação. Você tem também a venda de ETF, então você pode vender um BOVA11, um Small 11, alguma coisa nesse sentido, e você tem também a venda de contratos futuro para proteger sua carteira. Vamos falar rapidinho sobre cada uma dessas estratégias. Então a gente tem lá a compra de put, né? Se você não sabe o que é put, é uma opção de venda que vai te dar o direito de vender uma ação. Então como que ela te protege? Qual o mecanismo? Você tem uma carteira de ações e aí a sua ação está num determinado valor, você compra uma put que vai te dar o direito de vender essa ação nesse determinado valor. Se a sua ação cair, você está protegido porque você tem esse direito de vender, porque você comprou uma opção de venda, você comprou a put. Tá? Então a vantagem dessa estratégia é porque essa opção ela é um derivativo exatamente do ativo que você tem na carteira. Então você vai conseguir realmente proteger caso você tenha um desastre em alguma ação, alguma queda na sua ação. Outra vantagem é que você não tem chamada de margem. Então, como você está comprando um papel, o seu prejuízo máximo é a compra dessa opção. Você está comprando esse direito, você vai pagar um prêmio para isso, e se der errado, né, se a ação subir, se você não utilizar, você só gastou isso. A bolsa não exige de você que você tenha depositado alguma coisa como garantia. E a desvantagem de você usar essa estratégia de comprar put, né, comprar a opção de venda, é porque nem todos os papéis têm liquidez com opções. Então você vai encontrar opções aí de Petro, Vale, de grandes bancos, alguma coisa ou outra assim de empresas maiores, mas muitas empresas você não tem liquidez com uma opção. Então você vai ter que pagar um spread muito alto por isso, né? Se você for olhar o preço das opções, não tem muito comprador e vendedor, então você vai ter que pagar caro nesse seguro, nessa proteção. E também você não consegue liquidez para mês muito longe, né? Você vai conseguir aí bastante liquidez para o próximo mês, no máximo aí para daqui 2 meses, porque as opções elas têm vencimento mensal, a cada terceira segunda-feira de cada mês a opção vence. Então se você for fazer uma proteção para o longo prazo, você também não tem liquidez. E o fato de não ter liquidez permite com que a corretora consiga colocar um spread, cobrar um spread de você. Então esse mecanismo de defesa fica um pouco caro aí para quem está tentando proteger sua carteira no momento de crise, no momento de mercado de baixa. A segunda maneira que você tem de se defender é vendendo uma ETF. Então você vai, por exemplo, você tem uma carteira de ações, você pode ir lá e vender o BOVA11, que é uma ETF vinculada ao índice Bovespa. Tá? A desvantagem aqui, o que é? Que às vezes a sua carteira não tem uma correlação muito grande com o índice Bovespa. Então você não está 100% protegido. Pode acontecer da bolsa subir e aí a sua carteira cair. Então não necessariamente isso funciona 100%, tá? Mas é claro, se você tiver papéis com forte correlação com a bolsa, aí sim vai dar tudo certo, você vai conseguir se defender usando essa estratégia. Se você tiver uma carteira mais voltada aí para small caps, você pode vender também uma ETF de small caps. Se você tiver dividendos, você pode vender ETF de dividendos, então você consegue encontrar um ETF que tenha mais correlação com a sua carteira completa, para te ajudar nessa estratégia. A desvantagem é que você paga um custo de aluguel, porque você vai ter que, para você vender um ativo, você precisa alugar, então você vai ter que alugar BOVA11, Small 11, dependendo da ETF que você escolheu vender, e paga uma taxa de aluguel ao ano. Não é um valor caro, né, mas além disso você tem a margem de garantia por estar vendido numa ETF, e você também depende da oferta de aluguel. Então às vezes você vai querer vender BOVA11 e não tem muito aluguel, então aí o preço pode ficar alto, então a liquidez também não é uma liquidez
perfeita para você. E aí lembre que sempre que não tiver liquidez vai encarecer um pouco a operação. E a maneira mais barata de você proteger a sua carteira é através da venda do contrato futuro, tá? Então por que é barato? Porque tem bastante liquidez, tem muita gente operando o contrato futuro, principalmente o mini contrato, que eu já vou falar para vocês o que é. Você não precisa fazer um aluguel para fazer essa venda, então a operação em si fica barata para quem quer se defender com essa estratégia. O ponto fraco dessa estratégia também é a falta de correlação entre a sua carteira com o índice. Então, se sua carteira não for muito correlacionada, você pode não conseguir se defender 100%, né? Então tem que dar uma olhada também se a sua carteira sobe quando a bolsa sobe, cai quando a bolsa sobe. Se for isso, aí você pode usar essa estratégia que você vai conseguir se defender desses momentos de crise. Uma outra desvantagem para essa estratégia é que você precisa ter ações como garantia ou dinheiro como garantia. Então a bolsa exige que você tenha algo depositado para essa proteção, para vender um contrato futuro. Para a gente é tranquilo, porque como você tem uma carteira de ações, você pode usar algum papel dessa carteira para usar de garantia e aí conseguir vender os contratos futuros do índice Bovespa. Pessoal, agora vamos dar uma olhadinha no home broker. Eu vou utilizar o home broker da Rico, mas você consegue fazer na sua corretora igualmente. Então aqui eu tenho o Ibov e a pontuação atual do Ibov. Porém, o contrato futuro que a gente vai negociar, né, esse Ibov ele é só um índice, ele não é negociado, né, não compra, ninguém vende, é apenas um indicador, uma medida aí do nosso índice atual. A gente precisa dar uma olhada qual que é o código do contrato futuro atual, porque ele tem vencimento a cada 2 meses. Eu vou deixar um link do site da própria B3 com essas informações para você consultar e saber qual que é o contrato futuro atual. Esse é o site da B3, tá? Com o link que eu vou deixar. Então o mercado que a gente vai escolher é o mercado futuro. E a mercadoria que a gente está negociando, o mini contrato do Ibovespa. E eu vou utilizar um mini contrato, mas eu vou explicar também o contrato cheio do Ibovespa, como funciona. Ele é simplesmente 20% do contrato cheio, um mini contrato. Então vou selecionar e aqui eu tenho os códigos dos contratos, dos mini contratos do Ibovespa. Então o próximo que a gente tem aqui, outubro de 2019, tá? É o que eu vou utilizar no nosso exemplo. Então o código dele vai ser sempre WIN e aí uma letra, que é referência ao mês de vencimento, e depois 2 números, né, que é o ano de vencimento. Então eu vou utilizar o WIN V19, que é o atual contrato que tem mais liquidez na bolsa. Então eu vou colocar o ticker dele aqui no nosso box de cotação, e esse sim é um mini contrato que é negociado, que você compra e vende. O que você precisa entender é que ele tem um valor. Então aqui está mostrando para a gente 101.960 pontos, mas como é um mini contrato, na verdade isso daqui é 20%. Então você precisa fazer uma conta que a gente vai arredondar, então deve dar aí uns 20 mil e alguma coisa a posição. Então o que significa isso? Se você tiver uma carteira de 20 mil reais e aí você tem que vender para se proteger 100%, você vai vender um mini contrato. Você pode ter uma carteira de 100 mil, aí você vai vender 5 contratos para chegar perto desses 100 mil. Você nunca vai chegar perfeito no valor exato, mas isso não tem problema. Mesmo assim vai funcionar bem essa proteção. É importante você se atentar na quantidade que você quer se proteger, porque às vezes você tem 100 mil, mas você quer redear só um pouquinho da posição, então você pode vender 40 mil, você pode vender 20 mil. Então é importante saber quanto que você quer se proteger, quanto pessimista você está. Se você segue aqui o nosso anti-trader, a gente fala aí para você quanto que você vai fazer, qual a proporção da sua carteira que você vai proteger. Então vamos lá para o mecanismo. Você já sabe como funciona o valor, quantos contratos. Então vamos supor que eu tenho uma carteira aí de 100 mil reais e quero proteger só um pouquinho, quero proteger 20%, vou proteger 20 mil reais, eu venderia um único contrato. Então eu posso apertar o V, que é a boleta de venda, né? A gente vai vender só uma quantidade, e aqui eu vou pôr o preço, posso colocar o preço atual, não tem problema, tá? Vou clicar em enviar, colocar minha assinatura eletrônica e
depois clicar em confirmar. Feito isso, eu já vou estar vendido em um mini contrato, e aí é importante você saber que essa operação ela pode te dar lucro ou prejuízo. E como que isso vai acontecer? Geralmente, se a sua carteira cair, essa operação vai te dar um lucro. Então, essa é a sua proteção. Se a sua carteira subir, o índice vai subir, você está vendido no contrato futuro, no índice futuro, você vai perder dinheiro. Então, essa operação ela é uma operação de proteção para quem tem uma carteira de ações. Em alguns momentos é interessante você utilizar essa estratégia. O contrato futuro, diferente de opções ou de você vender uma ETF, ele tem ajustes diários. Então, o que é isso? Hoje, o índice está 101,900. Ele vai calcular uma média do dia, um preço de ajuste, que a gente chama, você encontra no site da B3 também. E aí, vamos supor que amanhã tenha um valor diferente, subiu ou caiu o índice. Se subir, como você está vendido, você vai ter um ajuste financeiro diário do valor dessa diferença. Então, todo dia você vai ter um crédito ou um débito na sua conta. Não é uma operação que você vai ter um capital inicial alto, né? Você tem só uma garantia, mas você não tem nenhum desembolso. Mas diariamente você pode ter um lucro pequeno ou um prejuízo pequeno de acordo com a oscilação, se você está na posição correta ou não da estratégia. Você viu aqui no site da B3 que esses índices eles têm vencimento, então você pode se perguntar o que eu faço quando vencer. Você vai fazer uma rolagem, que é simplesmente vender o contrato futuro do próximo mês, né? 2 meses, na verdade, porque o vencimento é a cada 2 meses. Então você consegue esperar 2 meses e aí faz de novo uma venda de um novo contrato futuro. Tá? Você não precisa recomprar o seu contrato atual, porque quando vencer, ele automaticamente sai da sua posição, você não precisa fazer nada, você só vende o contrato do mês seguinte, e é muito barato, porque a corretagem para mini contrato é barato, então você vai pagar muito pouco, algumas corretoras até 0, e aí o que você precisa lembrar, você está trabalhando com um mini contrato, então é 20% do valor do contrato cheio. O contrato cheio, se você for utilizar, cuidado, porque o lote padrão é 5, então você tem lá o valor de 100 mil reais, mas o mínimo que você conseguiria fazer era 500 mil reais, então você ia proteger uma carteira pelo menos de 500 mil reais, abaixo disso a gente usa o mini contrato, por isso que eu usei ele aqui no nosso exemplo. Então basicamente essa é a estratégia mais barata que você tem para proteger sua carteira. Se durante a operação você teve um lucro e quer encerrar, acha que a bolsa já caiu, vai voltar a subir, você vai lá e simplesmente compra esse mini contrato para zerar a operação, ou pode deixar para o vencimento, né, a cada 2 meses, como a gente comentou, e aí automaticamente sai da sua posição. Então a vantagem aí é que você consegue proteger sua carteira gastando pouco, você não precisa vender ativos, né? Às vezes você acha que o preço está muito alto, mas você não quer vender a ação, você fala, a bolsa vai cair, mas eu não quero me desfazer das minhas ações, você vai lá e vende um contrato futuro para depois zerar mais para frente e ganhar um dinheiro aqui sem precisar vender suas ações com lucro para pagar imposto de renda, sem precisar movimentar a sua carteira. Você consegue usar essa estratégia em momentos de mais tensão, momento que você está pessimista com a bolsa. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês consigam fazer essa operação. Se tiver dúvida, não deixe de mandar para a gente. Se quiser saber um pouco mais sobre os outros tipos que a gente comentou aqui, que é a compra de opções, a venda de ETF ou qualquer outro assunto de bolsa que você tenha dúvida, operações a termo, qualquer coisa, manda para a gente que a gente grava para vocês e aí vocês conseguem fazer da casa de vocês aí com a nossa ajuda, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.